Hoje iremos continuar nossa disciplina com um novo tema: proteção contra incêndios. A proteção contra incêndios é um tema tratado na norma regulamentadora 23. E nessa norma ela fala que todos os empregadores, ou seja, quem fornece o trabalho, deve adotar medidas de prevenção de incêndio conforme legislação estadual ou normas técnicas aplicáveis. O empregador ele deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre como utilizar os equipamentos, os procedimentos para evacuação dos locais de trabalho e os dispositivos de alarme existentes. Além disso, os locais de trabalho eles têm que dispor das saídas de emergência e essas saídas de emergência são em quantidades suficientes de acordo com a quantidade de trabalhadores e o local de estabelecimento, para que você possa para que os trabalhadores em caso de emergência possam abandonar o local de forma rápida e segura. Outro ponto que é falado na NR 23 é que as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos. Falaremos sobre sinalização no nosso próximo tema. Nenhuma saída de emergência ela deve ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho, para evitar que em uma situação de emergência e desespero, no momento de incêndio, dificulte a saída das pessoas em uma saída de emergência. E além disso, essas saídas de emergência elas têm que estar equipadas com dispositivos de travamento que permita fácil abertura, certo? São aquelas portas em que tem uma barra que basta tocar que ela permite a abertura. Nessa aula nós falaremos de 6 temas, 3 na aula dessa semana e 3 na aula da semana que vem. Inicialmente, nós iremos falar sobre os princípios básicos do fogo. As medidas em relação a combate a incêndio, elas são diferentes das relacionadas à prevenção. Como a gente está estudando segurança, então prevenção é sempre a melhor opção. Então, por isso é interessante nós conhecermos todas as características de como o fogo inicia, quais os elementos necessários para iniciar o fogo, os materiais e o que é que pode causar incêndio e estudo de combustíveis. Caso, depois de toda a prevenção, mesmo assim ocorra um incêndio, é necessário você conhecer vários outros aspectos, como os agentes extintores, saber como utilizar os equipamentos de combate ao incêndio. Além disso, saber avaliar as causas para determinar a melhor atitude a ser tomada. Mas, afinal, o que seria o fogo, tá? O fogo ele é uma consequência de uma reação química que nós denominamos de combustão. E na combustão, ela vai produzir calor ou calor e luz. Como elementos básicos para iniciar o fogo, nós temos combustível, comburente e uma energia de ativação, por exemplo, o calor. São esses 3 elementos unidos que podem, em uma situação propícia, iniciar um processo de incêndio. Primeiro, sobre o combustível, o que é o combustível? O combustível é todo material ou substância que possui propriedade de queimar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Sólido, como por exemplo, papel, madeira, tecido. Líquido, como gasolina, álcool e éter, certo? E as substâncias que são inflamáveis e estão no estado gasoso, como butano e propano. Butano é o gás de cozinha que nós utilizamos para cozinhar. Já o comburente ele
é definido como uma mistura gasosa que contém uma substância oxidante, concentração suficiente para que em seu meio se desenvolva a reação de combustão. O oxigênio ele vai se combinar com o combustível e assim iniciar o processo de queima através da combustão. Lembrando que o nosso ar ele contém aproximadamente 21% de oxigênio. Então, na grande maioria das situações, você tem o comburente disponível e em quantidade suficiente para iniciar um processo de combustão. Já o calor, ou energia de ativação, é o que vai iniciar a reação de combustão. E ele vai manter e propagar, ou seja, ele vai continuar esse processo de combustão. Começa a queimar em uma parte do setor e ele vai propagando para partes seguintes. Porém, mesmo você tendo os 3 elementos básicos, combustível, comburente e a energia ou calor, é necessário que a condição seja propícia. Pode ser que você tenha os 3 elementos, mas ela não seja uma situação propícia. É necessário que, além da presença dos elementos, portanto, existam as condições para que inicie essa combustão. Como, por exemplo, em um escritório você tem o comburente no ar, presente no ar, você tem vários papéis e pode ter uma fonte de calor, mas se eles não estiverem entrando em contato direto, pode não gerar uma situação de incêndio. Porém, como a gente trabalha e estuda aqui na parte de segurança, temos que evitar o contato, por mais que seja reduzida a probabilidade, temos que evitar que esse possível acidente venha a acontecer. Observação que o combustível em estado sólido ou líquido, ele vai passar por um processo de queima para liberar vapor. E só quando ele está nessa parte de vapor é que ele vai pegar fogo. Observe isso, por exemplo, em madeira, em plástico, em grandes quantidades de material celulose, como embalagens de papel, de papelão. Quando é um volume muito grande no papel e papelão, você consegue visualizar melhor esse efeito. Ele vai começar a aquecer, vai começar a liberar gases, só depois desses gases é que você vai ver o fogo formado. Já quando a gente tem uma substância no formato de gás ou vapor, a ignição, ou seja, o início do fogo é praticamente imediato. Cada combustível ele vai ter sua necessidade da presença de um percentual mínimo de oxigênio para entrar em combustão. Mas a quantidade de oxigênio no nosso ar, que envolve todos os nossos ambientes de trabalho, é suficiente para a maioria dos processos. O combustível, ele só especificando, por exemplo, o papel por ele ser sólido, ele vai começar a receber o calor, vai começar a aquecer e vai vaporizar. E só aqui ele vai começar a pegar fogo. A parafina, por exemplo, ela vai ter que se tornar líquido para depois vaporizar e dar ignição para início do fogo. Já os óleos combustíveis, que são líquidos, aquecem e viram vapor e assim iniciam o processo de combustão. Já quando ele está na forma de gás, já está no estado físico adequado para combustão. Então, é muito mais rápido, tornando-se assim muito mais perigoso. Porém, não é porque vai demorar um pouco mais para iniciar o fogo que não se torna perigoso. Toda substância que é um combustível é perigosa. Existe na literatura 2 tipos de relacionamento entre os elementos essenciais do fogo. Um deles é o triângulo do fogo, que ele une o calor ao combustível e ao comburente. Então, ele fala que para
nós conseguirmos eliminar o fogo, nós teremos que quebrar esse triângulo, ou seja, nós teremos que cortar combater pelo menos um desses três, ou calor, ou combustível, ou comburente. Existem outros pontos na literatura que fala que além do calor, do comburente e do combustível, é necessário que essa reação seja em cadeia, que ela se propague e seja propícia. Não basta ela iniciar o fogo e não conseguir se propagar. Isso a gente chama de quadrilátero do fogo, enquanto a anterior se chama triângulo do fogo. Uma pergunta: que parâmetro é utilizado para classificar as combustões? Então, como é que eu vou analisar qual tipo e como proceder em relação a uma combustão? O principal parâmetro utilizado é a velocidade com que essa combustão, essa queima acontece. Ou seja, a velocidade com que o deslocamento da parte inicial da reação ou a velocidade de deslocamento entre a área queimada. Por exemplo, aqui você tem um local com um combustível, ele tem um carburante no ar e tem um calor ou uma energia de ativação. Então, a velocidade com que esse fogo essa combustão vai acontecer, vai se propagando, é que torna um tipo de combustível ou um tipo de situação mais perigosa do que outra. E a atitude que tem que ser tomada para combater é diferente. Fatores que influenciam nessa velocidade de propagação. Obviamente, o estado físico. Se for um combustível sólido, ele vai precisar ocorrer a vaporização da umidade, então vai sair toda a umidade para que depois ele inicie o processo de queima. Já os líquidos, eles vão ser decompostos pela ação do oxigênio e calor e transformados em suas substâncias mais simples, como CO2 e água. Já no estado gasoso, ela vai entrar em combustão a qualquer pequena faísca se houver oxigênio em porcentagem suficiente, por isso se tornando muito mais perigoso. Outro fator que influencia é a temperatura. Dependendo da temperatura, cada material ele libera mais ou menos vapor. E lembrando que é nessa porção que virou vapor que inicia-se o fogo em maiores proporções. Cada material ele tem um chamado ponto de Foucault, que é a temperatura que esse material combustível vai começar a desprender esses gases. Por exemplo, a madeira ela vai precisar ser aquecida a pelo menos 150 graus para começar a liberar esses vapores. Já a gasolina, rapidamente a menos 42 graus, e o asfalto é uma temperatura muito elevada, a partir de 204 graus. Existe outro parâmetro denominado ponto de combustão, que é a temperatura mínima que o combustível sólido, sendo aquecido, desprende gases e consegue manter a chama, porque no ponto de Foucault ele só inicia a vaporização, mas ele não mantém uma chama. O material precisa continuar sendo aquecido. Então, quando ele está no ponto de combustão, ele vai começar a manter as chamas. É uma temperatura suficiente que produz a forma gasosa do combustível suficiente para manter as chamas. Já a temperatura de ignição é a temperatura mínima em que esses gases desprendidos do combustível se inflamam, só em estar em contato com o oxigênio. Então, se torna uma temperatura mais elevada, em que basta ele estar nessa temperatura que inicia um processo de combustão quando está em contato com o comburente.
Portanto, uma substância ela só queima quando atinge pelo menos o ponto de combustão, que é este ponto aqui. Então, quando ela ainda está no ponto de fogo, na temperatura de fogo, ainda não é suficiente para ela iniciar o incêndio. Começa aquela queima, aquele aquecimento, aquele desprendimento de gases, mas ainda não queimou. A ventilação também é outro ponto que tem que ser considerado, tá? Quanto mais ventilado, mais oxigênio e, consequentemente, a reação ela é estimulada, então ela continua. Por isso que quando alguém ou alguma coisa, alguém está queimando, com a roupa queimando, você não pode sair correndo. Porque se você está saindo correndo, você está proporcionando maior incorporação de oxigênio a essa reação de combustão que está existindo. Então, você tem que abafar essa situação, abafar o local em que está sendo queimado para quebrar o triângulo do fogo, retirando o comburente desta reação. Então, assim você quebra esse triângulo. Outro ponto é a forma física. Quanto maior a superfície de contato com combustível entre combustível e comburente, mais rápido. Então, a probabilidade de ser mais rápida a produção o início de um incêndio numa madeira que está em pó ou em bloquinhos, pedaços pequenos, é bem maior e bem mais rápida, se propaga mais rápido do que quando você está em blocos grandes, sólidos. Outro ponto que influencia a velocidade de propagação do fogo é o comportamento do comburente. Há substâncias que elas liberam oxigênio em certas condições, como o cloreto de potássio. Então, o próprio combustível já elimina o próprio comburente, se tornando substâncias altamente perigosas. Mais uma pergunta: como o calor atinge determinadas áreas do incêndio? O calor ele pode ser propagado através de três modos: através da condução, da convecção e da radiação. A condução ela necessita de um meio físico, é o que acontece quando a gente está com uma colher numa panela, esquece a panela no fogo e a colher está dentro e vai pegar, a colher vai esquentando. Então, o calor ele precisa de um meio físico para se propagar. Já a convecção, ela é através de fluidos, ou do ar, ou de um líquido. Então, ele vai aquecendo parcialmente esse fluido, ou ar ou um líquido. Já a radiação é um exemplo, você sentir o calor perto do forno ou o calor do sol. Então, essa radiação, ela não necessita, é uma propagação de calor que não necessita de um meio físico para ocorrer. Então, o calor, ele vai atingir, isso é o que explica muitas vezes está incendiando em um local da fábrica, uma parte do setor, e de repente outro setor começa a queimar, sendo que o incêndio iniciou em uma ala e se propaga e iniciou depois em outra, a do lado, mas não tem um contato direto entre os dois setores, tá? Porque existem várias formas do calor estar se propagando. Bom, aqui algumas referências utilizadas. Resolvam os exercícios, participem do fórum, mandem as suas dúvidas e bom estudo. Próxima aula nós continuamos sobre classes de incêndio, exemplos e extintores de incêndio. Tchau!